Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um dia de devocional. Hoje, nessa quarta-feira de cinzas, como foi de feriado, descansaram, aproveitaram? Alguns já estão retornando hoje às atividades. Espero que você tenha descansado tudo que você tinha para descansar e seja renovado essa manhã pela palavra, amém? Vamos dar continuidades ao estudo de Gênesis. Hoje estamos no capítulo 35, amém? Vamos agora orar, curvar as nossas cabeças e falar um pouquinho com o Senhor antes de começarmos nosso estudo. Amém? Vamos lá. Pai querido e amado, nós entramos em Tua presença agora, Jesus, em nome do Teu Filho amado, para pedir a Ti, Jesus, que o Senhor esteja conosco nessa manhã, Pai. Renova as nossas forças, Senhor, as forças de cada um que está me ouvindo nesta manhã. Entre com os Teus anjos na casa de cada um, na minha casa, Senhor, na casa dos pastores desta igreja, Senhor. Que a Tua presença seja sobre cada membro e cada familiar, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, venha acolher, Senhor, as nossas orações. Papai, tira de nós toda angústia, Senhor, todo peso, Pai. Que o Senhor venha renovar as nossas forças, Senhor. Estamos consagrando a nossa manhã a Ti, Jesus, e pedimos que o Senhor esteja conosco. Toma, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, Papai, e usa minha boca para falar com o Teu povo, Senhor, porque, Senhor, só nos basta, Senhor, a Tua palavra para nos guiar, Senhor, e nos orientar na vida. Eu Te agradeço por mais uma manhã que o Senhor nos despertou e peço que o Senhor nos livre de todo mal mais neste dia, em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, nós vamos, como eu disse, dar continuidade ao estudo de Gênesis. E pega a sua Bíblia, vamos ler Gênesis 35. E como é um capítulo muito grande, eu vou fazer uma explicação mais versículo por versículo, para a gente ir entendendo e falando um pouquinho sobre cada uma das mensagens que o Senhor nos deixou através da sua palavra, amém? Então, no capítulo 35, narra a história do retorno de Jacó a Betel, né? Começar ali em Betel, foi o lugar onde Jacó se escondeu quando ele fugiu. E ali naquele deserto ali de Betel foi que o Senhor falou com ele. E aí você repara que nessa passagem aqui, Deus manda novamente Jacó a este lugar. Então, muitas vezes nas nossas vidas, quando a gente passa por algumas adversidades, e a gente às vezes se desvia dos caminhos do Senhor, muitas vezes o Senhor nos faz retornar ao início, aonde o Senhor falou conosco. Então, já antes de começarmos a ler a palavra, já temos aí uma mensagem para que você se atente aos lugares em que o Senhor tem feito você retornar, para que você retorne ao primeiro amor, aquele lugar em que houve a aliança com Deus, amém? Vamos começar a leitura, versículo 1 do capítulo 35. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Lembrando aqui, queridos, que Jacó estava muito angustiado, porque os seus filhos, eles haviam matado os homens da cidade em que eles tinham saído. Então, porque o que aconteceu? Você lembra que uma das filhas de Jacó havia sido estuprada por um destes da outra cidade que eles haviam saído. E aí acabou que os filhos de Jacó ficaram furiosos com isso e mataram todos os homens, até levaram as mulheres e as crianças com eles. E Jacó estava muito angustiado e o Senhor veio e falou com Jacó: olha, vá para Betel, construa ali um altar, como se fosse assim, reinicie a sua jornada, depois de todos esses erros que os seus filhos cometeram. Mas antes, o que Jacó fez? Jacó mandou que todos se consagrassem a Deus. E aí você vê aqui no versículo 2, fala assim: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem estado comigo por onde tenho andado.
Quando a gente vai se consagrar ao Senhor, nós precisamos nos livrar de todas as coisas que têm feito e têm impedido a gente de adorar a Deus. Não tem como você verdadeiramente receber ao Senhor na sua vida e se manter com as vestes antigas e se manter com os antigos hábitos. Tudo se faz novo quando o Senhor entra na nossa vida. E muitas vezes são coisas que nós devemos abrir mão e que vai nos custar. Porque você repara que livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Eram coisas que essas pessoas adoravam. Eram outros deuses. E quantas vezes nós precisamos abrir mão daquilo que nos custa para permanecermos firmes em Deus? Às vezes você está apegado a vícios, a vícios até mesmo em assistir alguma coisa que não convém, vícios em muitas vezes se vestir de uma forma sensualizada, ou de assistir a coisas que te afastam do Senhor, ou de repente ter falas que você se acostumou e você acha que não tem nada a ver. Repara que Jacó, quando Deus o chamou novamente a Betel, ele pediu para que todos, largassem os deuses, se purificassem para se apresentarem a Deus. Estamos ainda no início do ano e é um novo tempo na sua vida. E para você ser renovado por Deus, muitas vezes você vai ter que abrir mão, sim, da maneira, às vezes, de falar, que você sabe que o Espírito Santo tem te incomodado no seu coração. Algumas coisas que você tem carregado como tralhas e que tem impedido você de chegar a Betel de Deus na sua vida. Livre-se disso, Retorne ao primeiro amor. A gente, durante a vida cristã, vai começando a colocar tralhas e manias que nos afastam da presença de Deus. E hoje o Senhor te chama a voltar à sua Betel, purificar as suas vestes, a sua mente, a sua fala. Faça um propósito com o Senhor, consagre-se a Deus. É um novo tempo na sua vida e para você conseguir alcançar esse lugar, é muito importante que você, largue todos esses vícios e essas tralhas nos lugares antigos e caminhe em direção a Betel que o Senhor tem para falar contigo. E lá você construa um novo altar ao Senhor. A gente acha que o fato da gente ter aceitado a Jesus um dia, a gente estar anos na igreja, a gente não vai precisar mais ser purificado e renovado na presença do Senhor. Mas todos os dias em que você sentir que o seu coração está esfriando, renove-se, aliance-se novamente ao Senhor, purifique as suas vestes, o seu caminhar e a maneira como você tem vivido, porque o Senhor tem um lugar novo na sua vida, amém? Continuando a leitura, no versículo 4 fala assim: então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Aqui esses brincos, queridos, não eram somente brincos simples, eram sinais de cultos pagãos. Antigamente, as pessoas elas colocavam esses adornos no corpo para indicar qual era o Deus que elas serviam, qual era a divindade que elas eram fiéis. Então, Jacó pediu para que eles entregassem tudo, inclusive todos esses adornos que os identificavam como adoradores de outros deuses. E tem um ato muito simbólico aqui de Jacó, é que para você caminhar com o Senhor, você precisa mesmo, se livrar de todas as tralharias. E Jacó, para caminhar com ele, você precisava servir ao Deus que ele servia, que é o Deus Todo-Poderoso e único Deus, digno de honra e de glória. Amém? Escolha bem as suas companhias. E você tem purificado as pessoas que andam com você através da sua vida? Ou você tem simplesmente se contaminado com aquilo que as pessoas têm falado contigo? A gente às vezes só se envolve com o meio e nos misturamos muito bem. Mas o Senhor quer que você seja, alguém que leva o altar do Senhor no seu coração, a ponto das pessoas quererem entender e crer no Deus que você crê. Amém? No versículo 6 fala o seguinte... Não, versículo 5 ainda. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz que é Betel, na terra de Canaã. Repara que Jacó estava temeroso, porque como haviam tido várias coisas durante a caminhada deles, inclusive na última cidade que eles haviam passado, os filhos haviam matado os homens. Ele estava com muito medo de fazer essa caminhada até Betel.
E aí, repara aqui, o que o Senhor fez? O Senhor colocou terror de Deus sobre as cidades que eles passavam, a ponto de que ninguém perseguiu os filhos de Jacó. Então, queridos, quando o Senhor te dá uma ordem, descansa no Senhor, Ele vai cuidar para que os seus inimigos não atinjam a sua vida e a sua casa. Você precisa ser guiado pela luz do Espírito Santo, a tal ponto, de tal maneira, que você não tema o mal, porque o Senhor te guarda e te livra do mal, amém? No versículo 6 fala assim: Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Neste lugar construíam o altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Lembra que Jacó fugiu de Esaú por causa da questão da primogenitura. Ele havia pego a primogenitura de Esaú quando Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E aí ele teve que sair fugido, e passou anos fugido. Só que naquele lugar em que o Senhor tinha estabelecido Jacó, Jacó fez novamente um altar, agradecendo os livramentos que o Senhor tinha dado. Você lembra daquela parábola do cego, dos 10 cegos, que Jesus, não é nem parábola, né? É a história mesmo, dos 10 leprosos que Jesus curou e somente um voltou? A gente não pode ser como esses leprosos que vêm para o Senhor apenas nos dias das adversidades, e quando recebemos as bênçãos, esquecemos de Deus, largamos as coisas de Deus para lá. Nós precisamos ser como aquele um que voltou e louvou ao Senhor. E assim como aconteceu com Jacó, que foi novamente a Betel, e ali restabeleceu um altar de gratidão ao Senhor, porque o Senhor havia o livrado. Precisamos ter um espírito e um coração grato ao Senhor, e lembrarmos das bênçãos que o Senhor nos fez, para que a gente não seja ingrato perante as coisas e as obras de Deus nas nossas vidas. Relembre tudo que o Senhor tem feito na sua vida, tudo que Ele já fez por você. Retorne ao lugar de adoração e seja agradecido, ainda que os dias sejam bons, porque a gente muitas vezes só lembra de Deus quando a gente precisa. E não é isso que é servir a Deus. Servir a Deus é ter em Deus um lugar de segurança, seja dias bons, sejam dias maus. Amém? No versículo 8 fala assim: Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado de Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou a Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também os seus frutos, os seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Queridos, aqui você repara que Deus, mudou o nome de Jacó para Israel, deu a ele uma nova identidade. Jacó cometeu vários erros durante a vida, também vários acertos. Deus sempre esteve com ele. Mas algo que eu vejo que foi uma virada na vida de Jacó foi este momento em que Deus mudou o seu nome. Mudou o nome de Jacó para Israel, porque Deus disse para ele: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e fez uma promessa, e fez uma aliança com ele, e deu a ele a bênção que é: seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que deu a Abraão e a Isaque dou a você. Ou seja, sabe, o Senhor, quando Ele entra nas nossas vidas e nós procedemos de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o Senhor muda a nossa identidade. Já não somos mais conhecidos pelo que éramos. Por isso, nós com os olhos humanos não entendemos a graça. A graça é isso. Você não ter vivido uma vida, às vezes, sempre de acertos. Você ter tido um passado que muitas vezes te condena, mas o Senhor não te condena.
O Senhor te dá uma nova identidade quando você caminha pelos caminhos dEle. Quando você procede de acordo com aquilo que Ele tem para a sua vida. E Ele te dá um novo nome. Ele te faz promessas. E as promessas do Senhor acompanham até a sua descendência. Então, pare de se julgar e de se colocar em um lugar de miséria quando o Senhor tem para você bênçãos abundantes. Eu não vejo em momento nenhum o Senhor vindo e falando para Jacó: você vai pagar por isso, e por isso e por isso. O Senhor conhece o nosso coração, o arrependimento do nosso coração, e conhece o nosso agir hoje. Então, por isso, se você hoje se arrepende, você confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, as coisas velhas para trás ficaram. Você tem uma nova aliança com o Senhor e uma nova identidade em Deus. Ele troca o seu nome, te coloca vestes novas e fala para você prosseguir de acordo com a vontade dEle. Amém? Então, para de se colocar neste lugar de alguém que não é digno da promessa do Senhor sobre a sua vida, porque o Senhor tem uma nova aliança contigo. Amém? No versículo 16 fala o seguinte: eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Antes de eu continuar aqui na parte de Rubem, na verdade, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o ato de Jacó do nascimento de Benjamim. Quando Raquel estava tendo dores de parto, estava com um parto muito difícil, já estava para morrer, ela colocou o nome do filho de Benoni, que significa o filho da minha dor, né? Significa o filho da minha aflição. Só que Jacó não aceitou aquele nome. E ele foi e falou: não, ele se chamará Benjamim, que é o filho da minha direita, ou o filho da luz. Enfim, tem nomes que na verdade é uma profecia, o nome de Benjamim, e não uma maldição. As pessoas daquela época, elas tinham por hábito colocar o nome dos filhos de acordo com a situação que elas passavam. Mas Jacó compreendeu o poder que há nas suas palavras. E ele falou assim: eu não vou colocar o nome do meu filho, da mulher que eu mais amei na vida, que era Raquel, de filho da minha aflição. O seu nome será Benjamim. Ou seja, o poder que há nas nossas palavras. A gente precisa entender que quando você, por exemplo, é pai, você é mãe, as suas palavras têm muito poder sobre a vida dos seus filhos. E tudo aquilo que você fala, se você não se arrepender, não quebrar as maldições da sua língua, é o que os seus filhos vivem. Nós precisamos compreender o poder que há nas palavras, como fala em Tiago 3, que a língua, ela é algo minúsculo, mas ela põe, sabe, é como uma fagulha no meio de uma floresta. Uma pequena fagulha põe fogo em hectares e hectares de árvores. E a gente às vezes não vigia as palavras que saem das nossas bocas, principalmente quando somos pais, principalmente quando somos esposas, maridos. O que você tem proferido sobre a vida dos seus filhos? Jacó entendeu que ele não poderia ter um filho com um nome amaldiçoado. E ele, naquele momento, trocou o nome para Benjamim e declarou bênçãos sobre a vida daquele menino. Você precisa abrir a sua boca para abençoar. Você precisa ser luz na vida dos seus filhos. Você precisa ser luz na sua casa. Você precisa ser luz na vida do seu marido, da sua esposa. Você precisa ser luz no seu trabalho. O que tem saído da sua boca? Não aceite as palavras de maldição. Se um dia os seus pais amaldiçoaram a sua vida e hoje, ou eles nunca se arrependeram, abençoe você a sua vida. Profetize sobre você, porque as bênçãos do Senhor estão nas suas palavras. Você precisa quebrar as maldições que um dia foram lançadas sobre a sua vida. Rejeitar toda a palavra, porque, querendo ou não, o inimigo, ele utiliza dessas palavras para nos trazer maldição e julgamento e deturpar a identidade que temos em Deus. O inimigo, ele não tem poder de tocar na sua vida, mas ele fica
militando na sua mente, lançando flechas para que você acredite nas mentiras do inferno. Mas você não é o que os seus pais ou alguém disse sobre você, você é o que a Bíblia disse. Se for de acordo com o que a Bíblia falou, você é isso mesmo. Mas se não, rejeite. Rejeite essas palavras e fale o que a Bíblia diz que você é abençoado, você é filho de Deus, você é herdeiro do Pai, você é cordeiro com Cristo, das bênçãos do Senhor. Você precisa assumir a sua identidade de filho. Amém? E aí, continuando aqui, no versículo 22 fala: na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Esse ato de Ruben não é nem uma atitude sexual, vamos colocar. Porque o que acontece? Quando Jacó morresse, a concubina do pai passaria para o seu primogênito. Então, como Ruben não era o seu primogênito, ele quis, com uma atitude de pegar a primogenitura que estava sobre outro filho, para ele. Então, ele foi e se deitou com Bila, para significar: eu sou o primogênito e tenho os direitos, né, de primogenitura, já que a concubina é minha agora. Só que a gente vai continuar lendo a história e você vai perceber que essa atitude, na verdade, fez com que ele perdesse a sua primogenitura, ou o direito que ele poderia um dia vir a ter. Olha só, vamos continuar. Jacó teve 12 filhos. No versículo 23 fala assim: estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Jade e Ásia. Foram estes os filhos de Jacó, nascido em Padã-Arã. Depois, Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiarat-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E os seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Aqui, continua em outros capítulos essa questão de Ruben. Mas a gente começa a reparar que as bênçãos do Senhor, elas são dadas no tempo e na hora determinada. Só que a gente, às vezes, no meio da nossa ansiedade, no meio da nossa vontade de ajudar a Deus, a gente acaba antecipando as coisas e acaba perdendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí eu vejo na atitude de Ruben uma ansiedade, uma antecipação e até mesmo um pouco de uma má fé. Assim como Jacó tinha agido com o seu irmão Esaú, Esaú poderia simplesmente negar, mas acabou vendendo a primogenitura e desvalorizando o que havia sido, o que tinha sobre ele, a bênção que tinha sobre ele. Aconteceu com Ruben. Ele quis pegar a primogenitura, mas você não tem como adiantar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque as bênçãos de Deus, elas não se antecipam e nem se atrasam, elas têm um momento certo. Por isso, se você está com seu coração hoje ansioso, esperando uma resposta do Senhor, peça ao Senhor paciência, sabedoria e fé para que você viva no tempo determinado de Deus, o tempo que Ele tem para a sua vida, para que você tenha paciência de esperar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, para que você não se angustie antes do tempo, para que você tenha paciência e fé para esperar. Eu sei muito bem que esperar em Deus às vezes é bem difícil, mas eu te garanto que vale a pena, vale muito a pena a gente ter um coração que é um coração de fé. A gente precisa ser, como fala a palavra, prisioneiros da esperança. Ou seja, quando as situações, as adversidades aparecem, quando tudo diz que você poderia se angustiar, você deveria fazer alguma coisa, você precisa correr, está ficando para trás, está ficando velho. Não faça como vários personagens da Bíblia fizeram e quiseram adiantar as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, porque se paga um alto preço por isso, inclusive o preço de se perder a bênção que o Senhor tinha para a sua vida. Queridos, essa palavra foi uma palavra que falou muito ao meu coração, Gênesis 35, porque ela fala muito sobre identidade.
E se tem algo que o inimigo trabalha muito na nossa vida, é sobre identidade. Você saber quem você é em Deus. Não adianta, às vezes, até coisas simples da nossa vida que a gente poderia fazer, como estabelecer novos hábitos, mudar a maneira de falar, a maneira de agir, simplesmente por não sabermos quem somos. Por sermos feridos nessa área da nossa identidade, a gente acaba não fazendo, não saindo do lugar, procrastinando o que deve ser feito, não vivendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E hoje o Senhor quer trazer cura na nossa identidade. Às vezes você vai precisar voltar lá para o início de tudo, aceitar novamente a Cristo, se reconectar ao seu Criador, aceitar Jesus na sua vida, pedir a Ele para caminhar contigo novamente, ainda que você tenha 20 anos de evangelho. Reconectar-se a Deus e a sua identidade, porque o mundo ele quer tirar isso de nós. A vida quer tirar de nós a identidade de Cristo. O inimigo ele tenta acertar justamente nesse ponto na nossa vida, na nossa identidade, porque ele quer que você não saiba que você é filho de Deus e que através do nome de Jesus você tem poder sobre ele. Ele acha que ele quer falar que você é, menor, que você é incapaz, que você não tem força, que você não vai vencer as adversidades. Mas assim como Jacó teve que voltar a Betel e ali reconstruir um altar ao Senhor, o Senhor quer que você volte para esse lugar de início, que você recomece com uma nova vida em Cristo, que você faça uma nova aliança com Ele, que você restabeleça a sua identidade em Cristo, porque ela já está em você. Você é filho, você é filha amada de Deus, você foi escolhido sim para viver as graças e as bênçãos do Senhor. Ele nunca te abandonou e Ele está com você. E Ele não, joga na sua cara os seus erros se você verdadeiramente se arrependeu. Ele tem uma nova identidade para a sua vida. Por isso, aceite essa nova identidade e viva como alguém que tem a identidade de Cristo em você. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Esse estudo de Gênesis 35, depois você medite nessa palavra novamente. Veja cada um dos versículos, veja tudo que o Senhor falou com ele e, se aliance com o Senhor. E vamos fazer mais uma oração para finalizar, amém? Pai querido e amado, queremos te agradecer por este momento, Jesus. Esse momento em que aprendemos de Ti, esse estudo rápido, Senhor, mas tão profundo, acerca da nossa identidade, acerca, Senhor, da nova aliança que temos contigo, acerca, Senhor, de retornar ao primeiro amor, Pai. Restaura em nós o nosso primeiro amor, Jesus. Acende novamente essa chama no nosso coração, Senhor. Tua palavra fala que se não tivermos fé ou sabedoria, podemos pedir a Ti que o Senhor dá, Senhor. Por isso te pedimos nessa manhã, derrama da Tua fé, Pai, da Tua sabedoria, Senhor, do Teu amor, da Tua graça sobre nós, Jesus. Fala conosco, Senhor, o que precisamos mudar, aonde estamos caídos e que precisamos ser restaurados, Deus. O que precisamos fazer, Pai, para termos novamente uma aliança contigo, Jesus. Qual a identidade o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor? Eu peço que o Senhor entre na casa de cada um dos meus irmãos que estão me assistindo agora. Que o Senhor fale com cada um, Jesus. Quem o Senhor tem para a vida deles, o que o Senhor tem para a vida deles, quem o Senhor quer que eles sejam, qual é o caminho que o Senhor tem para a vida deles. Senhor, transforma a identidade dessa mãe que me assiste hoje, deste pai, que eles sejam exemplos, Senhor, e que eles sejam boca de Deus na casa deles, Pai. Que em nome de Jesus os filhos abençoem os seus pais e parem de falar ou reclamar deles, da família que têm, e passem a abençoar, para que eles vivam uma nova vida em Cristo Jesus. Pai querido, dai-nos, Senhor, um dia abençoado, Senhor. Esse resto de semana, Senhor, cheio da Tua presença, Pai. Fala conosco no íntimo e no profundo. Dai-nos sonhos, Senhor, proféticos e palavras do alto. E que em nome de Jesus sejamos renovados por Ti. Amém. Amém, queridos. Tenham um dia abençoado. Fique com Deus e tchau, tchau. Até o próximo.